Fala galera, beleza? Para esse vídeo eu estou trazendo para vocês uma questão do Enem, tá? O Enem 2016, questão 59 da prova azul, uma questão de um assunto muito importante, que é o assunto de eletrodinâmica, tá? Então a gente vai resolver uma questão hoje de associação de resistores. A questão ela fala que um estudante de física ele montou um circuito elétrico, né, com essas resistências nesse formato, em um formato de sorvete, né? E aí é que o aluno ele pega, né, o estudante ele pega, ele faz a ligação do ohmímetro, que é o aparelho que mede, né, a resistência do circuito, ele liga aqui os terminais do ohmímetro, primeiro nos terminais A e B, mede a resistência equivalente do circuito, depois ele liga o ohmímetro nos terminais B e C e mede uma nova resistência equivalente para o circuito. A questão quer saber a razão, né, a divisão entre essas resistências equivalentes. Tudo bem? Então vamos lá, preste atenção aqui, né? Primeiro o aluno ele faz a ligação entre o ponto A e o ponto B. Então ele põe aqui a entrada do ohmímetro, né, no ponto A e põe aqui a saída do ohmímetro no ponto B, certo? De cara eu já convido você a reparar uma coisa, né? Repara que ele tem um caminho que leva A até B, certo? Que tem uma resistência de 5 e tem um outro caminho que leva A até B com uma resistência de 20, né? Então, de cara, a gente já consegue perceber aqui que essas resistências aqui de 20 e de 5, elas estão em paralelo aqui no meu circuito, ok? De maneira, né, que a resistência equivalente somente aqui, né, entre o ponto A e B é o resultado da combinação dessas duas resistências que estão em paralelo, tá? Então, vou colocar aqui R'. Toda vez que eu tenho duas resistências em paralelo, o resultado da resistência equivalente entre elas é dado por uma continha bem simples, né? A multiplicação entre elas dividido pela soma entre elas aqui. Então, no caso, 20 vezes 5 dividido por 20 sobre 20 vezes 5, né? No caso que vai dar 100 dividido aqui por 20 mais 5, que é 25. Então, a gente já sabe aqui que é R', né? Que é a resistência entre os pontos A e B. Então, vai ficar de 100 sobre 25, que vai dar aí para mim um resultado de 4 kΩ, né? Então, a gente já vai antecipar aí fazendo desse jeito, beleza? Então, eu tenho primeiro a montagem, né, do circuito colocando A como entrada e B como saída. Então, quando eu faço isso, né, o circuito AB, A é a entrada, B aqui no caso, né, vai ser a minha saída, certo? E obrigatoriamente o ponto C ele tem que ficar em algum lugar aqui no meio do caminho, beleza? Tranquilo? Só que a gente já sabe o seguinte, ó, de A até C eu tenho que ter uma resistência de 10, então eu vou botar aqui os meus pontinhos aqui, certo? De A até C eu tenho que ter uma resistência que vale 10, conforme está aqui. De C até B eu tenho que ter outra resistência que vale 10, conforme está ali no desenho, certo? E acontece que A direto para B, eu tenho que ter uma resistência equivalente que vale 4, conforme eu vi ali, né? Então, eu vou fazer a ligação aqui, ó, de A direto para B, eu tenho que ter uma resistência equivalente que vai valer 4. Beleza, galera? Uma vez que eu já tirei o paralelo das duas ali, certo? Então, agora ficou bem fácil, ficou bem molezinha aqui para a gente resolver isso, né? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, duas resistências que valem 10 em série. Pô, galera, resistência em série é facinho. Por quê? O resultado aqui da resistência equivalente entre elas é só o somar. Então, eu tenho aqui, ó, 10 mais 10, com a resistência equivalente entre elas de 20, né? Beleza? De maneira, então, que eu posso redesenhar o meu circuito colocando A como entrada, né, e B aqui como saída, como sendo um circuito bem fácil, né? Um circuito com duas resistências em paralelo. Uma resistência em cima, que é a soma de 10 mais 10, que é 20, beleza?
e uma resistência embaixo que vai valer o quê? 4, né? Conforme está aqui no meu desenho, né? Então, uma em cima que vale 20 e uma embaixo aqui que vale 4. Pô, resistência em paralelo, certo? Só que agora é molezinha, por quê? Porque só são duas, né? Então, o meu resultado, né, para o circuito, a resistência equivalente fazendo A como entrada e B como saída, é o resultado dessas duas em paralelo, né? Duas resistências em paralelo é dado aí pela multiplicação sobre a soma, beleza? Então, em cima aqui eu tenho, né, 20 vezes 4, que vai dar 80, e embaixo eu tenho aqui 20 mais 4, né, vai dar aí para mim 24. É só simplificar tanto em cima quanto embaixo aí por 8, e aí o resultado vai ser 80 por 8, isso vai me dar 10, e 24, né, por 8, opa, vai me dar 3. Então, o resultado aí da resistência equivalente do circuito fazendo essa montagem, né, é 10 sobre 3. Deixa aí, né, guardadinho esse meu resultado, certo? Agora o estudante ele muda, ele faz a ligação de B com C, ok? Melhor dizendo, ele põe um ohmímetro aqui para medir o que acontece entre B e C. E aí a resistência equivalente do circuito vai mudar, né? Então vou ter que fazer a mesma coisa aqui, agora, né, colocando o ponto B como entrada, o ponto C como saída, obrigatoriamente, se B é a entrada e C é a saída, o ponto A tem que estar ali no meio dos dois, certo? Então, olha só que moleza. Então, eu tenho aqui, né, o meu circuitinho que começa no B e termina no C. Entre A e B, eu tenho que ter uma resistência equivalente de 4. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Entre A e B, a resistência equivalente é 4. Então, vou colocar aqui, entre A e B e A, é a mesma coisa. Tem que ter uma resistência equivalente de 4. Certinho? Entre A e C, tem que ter uma de 10. Então, já sei que a de 10 tem que aparecer aqui no circuito, beleza? E de B até C, de B direto para C, tem que ter uma de 10. Então, eu vou ter que dar meu jeito aqui, ó, vou fazer uma ligação aqui, ó, de B para C, só que essa ligação, né, de B para C tem que ter aqui uma resistência, né, de 10. Né? Então, de B para C, sem passar por A, tem que ter uma outra resistência de 10. E aí, de novo, melzinho aqui na chupeta, ó. Por quê? Porque se você tem uma de 4, né, em série aqui com uma de 10, o resultado aqui, resistência em série, eu somo essas resistências, eu tenho então uma resistência aqui entre essas duas de 14 kΩ, beleza? Então agora eu não preciso nem mais do ponto A, é só colocar o ponto B aqui na entrada, o ponto C aqui na saída, que aí a gente observa, né? De B para C, eu tenho uma resistência equivalente aqui em cima, né, na parte de cima, de 14, certinho? Opa, o 14 ficou ridículo aqui. Pronto, agora melhorou, né? E aqui embaixo, de B direto para C, eu tenho a de 10, que já estava ali. Então, vou redesenhar meu circuitinho, né? Todo trabalhado aí. Então, tem que ter uma de 10 aqui, né? Agora ficou fácil de vez. Agora ficou moleza, né? Por que ficou moleza? Porque agora eu tenho o quê? Eu tenho uma de 14 em cima e uma de 10 embaixo. Vou ter que tirar a resistência, né, em paralelo entre essas duas aí, certinho? Belezinha? Então vamos lá, né? A resistência equivalente, então, ligando, né, o ohmímetro no ponto B e no ponto C, vai ser uma resistência equivalente, né, entre uma de 14 e uma de 10 que estão em paralelo. Então, paralelo é aqui, ó, se eu tenho duas só, é a multiplicação dividido por quem? Pela soma, ok? Então, em cima aqui, eu tenho o quê? 14 vezes 10, que é 140, né? E embaixo aqui, 14 mais 10, o 24, beleza? Aí eu vou simplificar, tanto em cima quanto embaixo, por 4. Então, aí a minha resistência equivalente, né, de B para C, o que vai acontecer? 140 por 4, isso vai dar para mim 35, e 24 por 4, isso aí vai me dar 6, né? Então, tem aí o resultado de 6 km, beleza?
Então, eu tenho esse primeiro resultado aqui, né? Tenho esse primeiro resultado aqui, fazendo a ligação, né, com o ohmímetro aí entre A e B, e esse segundo resultado, fazendo aqui a ligação com o ohmímetro entre B e C. Agora a questão ela quer a razão, né? Então é só fazer o seguinte, dividir esses resultados. RAB, resistência equivalente entre A e B, sobre resistência equivalente, né, entre B e C. É só pegar esse cara e dividir por esse cara, uma divisão de fração. A divisão de fração é a mesma coisa que eu pegar o numerador e multiplicar, invertendo aqui a ordem do denominador. Então 6 vai para cima, o 35 ele vai para baixo, né? Você que é um cara esperto, né? Você que é uma pessoa esperta, já percebeu que você pode, ó, simplificar aqui, ó, beleza? Só a mesma coisa que 6 dividido por 3 dá 2. E em cima aqui, você vai multiplicar o 10 por 2, vai ficar 20 sobre 35, ok? E aí tu pode, né, simplificar de novo isso aqui. Você vai simplificar tanto em cima quanto embaixo, né, por 5. E aí é só partir para o abraço da questão, né? O resultado, então, dessa razão, RAB sobre RBC, isso vai dar 20 por 5, dá 4, ok? E embaixo aí, 35 por 5, isso vai dar para a gente o resultado de 7. Então, a razão é 4 sobre 7. Vou destacar aqui, bonitinho, né? Fazendo uma nuvenzinha, beleza? Por que não coloquei a unidade? Porque você está dividindo resistência por resistência, né? Vai ter a mesma unidade em cima e embaixo, vai ser um resultado numérico adimensional, ok? Esse resultado vai aparecer aí na questão para você marcar na letra B, tá? Na prova azul, o resultado correto aí, então, da questão 59, né? Deixa eu melhorar aqui para você enxergar melhor. É a letra B. Beleza? B de beleza. Valeu, galera. Forte abraço, bons estudos. Tira um print aí do quadrinho para você fazer uma anotação. Dá um like no vídeo para me dar uma força e até a próxima. Valeu, galera.